Bom dia a todos os irmãos. É bom nós estarmos aqui mais uma vez de volta da Palavra de Deus e que, de facto, seja a Palavra de Deus e não propriamente eu a falar-nos, porque é a Palavra de Deus que tem muita coisa para nos dizer. Não são propriamente os pregadores que vêm aqui falar. Nós, de facto, é importante nós incentivarmos uns aos outros e o meu desejo é isso, que cada um que aqui está, ao ouvir a Palavra de Deus, tenha ainda mais sede do que nós que estamos aqui a falar, para de facto continuar a lê-la e a estudá-la, porque é através dela que nós conhecemos o Senhor e é através dela que o Senhor quer e Ele pretende. É por isso que Ele deu-nos a sua Palavra, para que cada um de nós o conheça. Porque uma das coisas que nós vemos acerca de Deus é que Ele é o mesmo. E então não precisamos de andar a escrever coisas novas, a Bíblia não precisa de tirar coisas a mais ou não precisa ser escrito mais, porque este Senhor que é sempre o mesmo, Ele quer ser conhecido por nós ao longo, e tem sido conhecido por nós ao longo da história. E é por isso que nós aqui estamos, para mais uma vez falarmos acerca dele e aprendermos o que é que o Senhor tem a dizer-nos. Então, irmãos, eu queria começar e neste caso continuar uma das últimas mensagens que falei acerca da epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira epístola, que ele escreveu duas, mas esta primeira epístola, que é a sua segunda carta que nós temos. A primeira que ele escreveu foi a epístola aos Gálatas, e temos esta aos Tessalonicenses, que, como já falado numas outras vezes, é uma das epístolas iniciais que ele escreveu, que curiosamente falam das coisas do fim, mais conhecido por escatologia, não propriamente do que vai acontecer no fim, mas o que vai acontecer sim à Igreja no fim, quando a Igreja for arrebatada. E ele fala acerca da nossa e da bem-aventurada esperança, que é a nossa esperança. E qual é que é a nossa esperança, que nós sabemos? É o que ele diz no versículo 10 do capítulo 1, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, notem agora, que nos livra da ira futura. Esta é a nossa bem-aventurada esperança, não poderia ser outra. E a nossa esperança é de facto que o Senhor nos venha buscar, mas se Ele não nos vier buscar a todos enquanto estivermos aqui vivos, certamente nós vamos ter com Ele quando partirmos e de facto vamos estar sempre com Ele. É esta a nossa esperança e é esta a mensagem que nós falamos a todos aqui e que procuramos que cada um tenha uma visão mais a longo prazo, porque até a nível empresarial e aqueles que estudam economia e gestão ou até contabilidade aprendem o que é ter uma visão a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e normalmente isso é visto pode ser em meses ou até anos. Mas a Bíblia fala, e principalmente nesta epístola, fala de um longo prazo, mas é o prazo eterno, que é onde é que nós vamos estar eternamente as nossas almas. Quando nós partirmos deste mundo, quando nós morrermos, essa é a visão a longo prazo que nós temos de ter, porque a vida aqui é curta, mesmo que o longo prazo seja 70 anos para nós, a verdade é que isso, em comparação com a eternidade, é nada. E é esta a esperança que o Senhor nos dá através do apóstolo Paulo e que nós vemos nesta epístola, para nos dar a certeza e convicção de que vamos ter um final feliz. É isso que todos nós queremos. Acho que quando cada um aqui está, lê histórias, ou às vezes até lê algumas anedotas, o interessante é que uma das coisas que têm em comum as anedotas e as histórias é que normalmente têm sempre um final feliz. E nós rimos da desgraça que pode acontecer durante as nossas vidas quando nós chegamos à eternidade, porque de facto é curto em comparação com a eternidade, neste caso, que nós desejamos, que é a eternidade com o Senhor. Mas continuando, irmãos, e um dos propósitos é, nesta epístola, continuar no capítulo 2. Nós no capítulo 1 já fizemos sensivelmente um pequeno resumo do capítulo 1, em que nós vemos a igreja em Tessalónica, os Tessalonicenses, a serem uma igreja modelo. E eles a serem um modelo, e vemos o apóstolo a falar, eles a serem um modelo na esperança, na fé e no amor. Vemos a ler acerca da obra da fé deles, do trabalho, do amor deles, da paciência, da esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, lemos nós no versículo 3. E vemos que eles eram uma igreja modelo por estas características. E quando nós chegamos ao capítulo 2, nós percebemos porque é que eles eram uma igreja modelo. Porque a igreja, sendo constituída por pessoas
cada uma daquelas pessoas tinha de ser um homem e uma mulher modelo. E a questão que fica e que o Senhor nos responde no capítulo 2 é como é que nós podemos ser de facto um homem e mulheres modelo. E se nós lermos esta epístola no segundo capítulo e do versículo 1 ao 12, eu vou ler sensivelmente até ao versículo 7, sim, até ao versículo 7, e vamos ler este capítulo que diz o seguinte a partir do versículo 1, capítulo 2: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para falar do Evangelho, para falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. Vemos então o apóstolo Paulo e vemos o Senhor aqui a dar algumas características que nós devemos ver para percebermos estes atributos que o apóstolo, e vemos nesta epístola, que vão-nos dar entendimento acerca do que é sermos representantes de Deus e de como é que Deus nos aprova, ou neste caso aprova o apóstolo Paulo e até recomenda o apóstolo Paulo. Porque nós vemos que eles utilizaram e que os Tessalonicenses eles eram imitadores do apóstolo Paulo. Tínhamos lido isto sensivelmente, se não me engano, a partir do versículo 8 do capítulo 1, que diz: Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Um bocadinho antes, no versículo 6, em que ele diz: Vós fostes feitos nossos imitadores. Imitadores, então, do apóstolo Paulo, ao ponto que nós vemos que eles faziam como ele. Eles mesmo por meio da perseguição, e nós já lemos a história do apóstolo, o que tinha acontecido em Atos no capítulo 16 e 17, que eles estavam em Filipos a pregar a palavra de Deus. Havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, do qual ele expulsou esse espírito, e depois ele foi perseguido pelos senhores dela, porque ela, pelos vistos, seria serva por causa daquele espírito de adivinhação, e eles viram que o lucro deles estava perdido e eles quiseram, de alguma forma, na sua ganância, quiseram ou vingança, ou o que eles achavam ser justiça, uma justiça corrompida, certamente, e eles quiseram certamente castigá-los, e eles prenderam-nos, açoitaram-nos. Eles foram, o apóstolo Paulo, Silas e aqueles que estavam com eles a pregar a palavra de Deus, inclusive os Tessalonicenses que se tinham convertido, eles foram perseguidos, foram maltratados, foram colocados na pior prisão que havia na altura. Eles até foram presos pelas mãos e pés, se não me engano até ao contrário, e então eles foram colocados na pior situação em que estavam. Mas mesmo assim eles não desistiram. Mesmo assim, eles continuaram. E isto mostra-nos acerca do Evangelho, porque se o Evangelho que eles estivessem a pregar fosse meramente política, se fosse meramente uma mensagem de autopromoção, se fosse uma mentira, porque é que eles não desistiram? Houve tantos, e nós sabemos ao longo da história de várias pessoas que desistiram no meio da perseguição. E no meio da perseguição, quem é que vai permanecer numa mentira? Não é? E se fosse uma mentira a mensagem que eles estivessem a dar, eles teriam desistido, como qualquer outra pessoa, porque ninguém está disposto a sofrer e até a passar à morte por algo que sabe que é mentira. E então nós vemos, no caso deles, eles certamente, por todo o sofrimento que passaram, ainda assim, eles permaneceram firmes e continuaram a falar da palavra de Deus, ao ponto de os Tessalonicenses também, ao terem sofrido, ainda assim foram ousados. E isso nós vemos eles a serem imitadores do apóstolo Paulo, assim como ele era de Cristo. Por isso, irmãos, hoje queria falar-vos sensivelmente, tendo o tempo, de cerca de 4 características que nós vemos neste segundo capítulo da Epístola aos Tessalonicenses,
que nós vemos que o apóstolo tinha e que certamente que a igreja em Tessalónica também tinha, uma vez que eles eram uma igreja modelo e que eles mesmos tinham sido feitos imitadores do apóstolo Paulo e de Silas no Senhor. E uma das características que nós vemos no apóstolo Paulo e nestes irmãos, nesta igreja em Tessalónica, é certamente a audácia deles, a ousadia que eles tinham para falar a palavra de Deus. E isto nós vemos a partir do versículo 1 e versículo 2 do segundo capítulo, em que ele diz: Vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus para falar do Evangelho de Deus com grande combate. E como já tínhamos visto, irmão, de uma última vez, este grande combate não era um combate com espadas, ou com punhos, ou com pedras, era um combate para, de facto, eles, as almas que constavam naqueles locais, que era Filipos e Tessalónica, o combate deles era para que aquelas almas fossem salvas, para que aquelas almas ouvissem o Evangelho da graça de Deus, compreendessem e aceitassem. Esta era a luta deles. Eles não estavam lá para conquistar cidades ou países, eles não estavam lá para criar um império político. Eles estavam lá para que, de facto, almas fossem salvas. E isto, certamente, exigia da parte deles ousadia, audácia, porque com os perigos que eles enfrentavam, muitos de nós fugiam. Nós, quando lemos em Atos de Marcos, que Paulo não queria que Marcos fosse com eles, porque Marcos tinha-os deixado, e provavelmente ele deve tê-los deixado por causa do sofrimento que estava a passar. Ele, se calhar, teve de pensar bem naquilo, eu se calhar não quero isto. E vemos que depois o apóstolo Paulo não quis recebê-lo, porque ele tinha-os deixado. E quantos há que nós até lemos na palavra de Deus que perante esta mensagem e a perseguição que sofriam, deixavam o apóstolo Paulo, não queriam saber, porque estavam preocupados com o bem-estar deles. E muitas vezes a nossa visão é essa. Às vezes falta-nos a audácia e a ousadia de nós compreendermos como esta mensagem pode afetar vidas. Se afetou a nossa, porque não haveria de afetar os outros. E certamente era exigido ousadia da parte dele. E ele, de facto, como vos tinha dito, irmãos, ele não estava lá para se autopromover. Ele, de facto, estava a proclamar com profunda convicção a mensagem que o Senhor lhe tinha dado. Era o Senhor que lhe tinha dado aquela mensagem. E era o Senhor que tinha garantido que ele, o sucesso que iria ter não era do próprio apóstolo Paulo, mas era do Senhor. Ele só tinha de fazer a parte dele, que era falar. O Senhor era quem iria garantir o sucesso. Não é por acaso, quando nós lemos na Epístola aos Coríntios, deixem-me ver se eu me lembro, aqui talvez precise de ajuda, não sei, no primeiro capítulo, em que nós vemos que o apóstolo Paulo, quando fala de Apolo, quando ele diz quem é Apolo e quem é Paulo, ele fala, capítulo 3? É o capítulo 3, não é? Versículo 6. A partir do versículo 5. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Notem, o trabalho deles era este, era falar da palavra de Deus, era de facto plantar. Nós vemos que o apóstolo Paulo dizer que um plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a garantia do sucesso e que a mensagem pregada de facto faça efeito. Eles só tinham de fazer a parte deles, que era a parte de semear, de falar dela, de facto mostrar a vivência dela, porque certamente os Tessalonicenses, ao verem a perseguição que o apóstolo Paulo sofreu e a verem também que mesmo assim ele não desistia, isto certamente criou um impacto na vida deles, porque ele diz que eles foram feitos imitadores, eles também sofreram pela mesma causa e não seria então por eles não terem percebido, terem crido e ao ponto de verem o sofrimento dele e mesmo ainda assim ele permanecer, eles fazerem o mesmo. Mas nós vemos então, irmãos, que de facto nós não lemos, pelo menos nesta passagem, que o apóstolo Paulo em si fosse ousado por natureza. Até há passagens que até podem mostrar o contrário, mas nós vemos que o apóstolo Paulo diz que nós, no versículo 2, tornámos-nos ousados em nosso Deus. A ousadia que ele tinha, esta mesma ousadia, era uma ousadia que vinha do Senhor, que era ele, através da comunhão do Senhor e do Senhor a sustentá-lo e motivá-lo, que de facto fazia com que ele fosse audaz, com que ele fosse ousado.
E da mesma forma ele exorta não só estes crentes em Tessalónica, como também na Epístola aos Efésios, no capítulo 6 e versículo 10, e eu passo a citar, em que ele exorta estes crentes dizendo-lhes: fortalecei-vos no Senhor. É o Senhor que nos vai fortalecer. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, irmãos, a ousadia vem dele e a ousadia vem da nossa comunhão com ele, porque nós, sendo influenciados, e normalmente quando estamos com alguém, e seja a nossa esposa, seja um irmão, seja um amigo que nós não nos damos muito bem, é normal que a nossa comunhão com essa pessoa, nós vamos sendo cada vez mais semelhantes com eles. E nós normalmente ligamos a pessoas que nos inspiram, ou pessoas que nos incentivam, ou pessoas que nos ajudam e encorajam. Normalmente são o tipo de influências que nós queremos. E nós vemos que o apóstolo Paulo, a influência que ele tinha, a motivação, aonde ele ia buscar a sua força e a sua ousadia, era no Senhor. Não podia ser em mais ninguém. Porque os outros, e muitos outros que estavam ao lado dele, muitos outros até o desamparavam. Os coríntios, por exemplo, eles eram carnais, eram imaturos. Ele não via, por exemplo, na igreja aos coríntios, uma necessidade, ou pelo menos uma busca de encorajamento. Ele não ia lá buscar a coragem a eles. Certamente poderia, e eventualmente iria, aos Tessalonicenses, mas ainda assim nós vemos ele a dizer que nós tornámos ousados em nosso Deus. Era no Senhor que ele ia buscar a sua força, era nele que ele ia fortalecer-se e iria ser certamente encorajado. E isto, irmãos, serve de exemplo para nós, porque sendo o apóstolo Paulo um homem modelo, e nós lendo que os Tessalonicenses também eram uma igreja modelo, certamente cada um deles iria buscar a sua coragem e a sua audácia também ao Senhor. E é desta forma que nós até devemos fazer e encorajar uns aos outros. É encorajar uns aos outros através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão uns com os outros. E se não fosse assim, o que seria de nós, não é, irmãos? E vemos de facto que eles, a convicção e a profunda convicção que eles tinham do impacto que o Evangelho fazia na vida deles era certamente através da comunhão que tinham com o Senhor. E vemos até mesmo a importância, porque o apóstolo Paulo sabia que a mensagem que ele estava a pregar era de suma importância. Não só era a verdade, mas era a verdade que era importante ouvirem e que era importante proclamar e que as pessoas tinham de compreender e perceber. E é por isso que ele falava, para que de facto pudessem ter essa noção, essa consciência de que precisavam de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Precisavam perceber que de facto o pecado os separava de Deus e que só Cristo é que era a ponte para ligá-los a Deus. Esta é a mensagem que eles proclamavam. Eles tinham de ser ousados, porque eles estavam perante povos diferentes, culturas diferentes, até línguas diferentes, e até povos com deuses diferentes do deles. E vemos que eles tinham objetos e tinham impedimentos que nós hoje até continuamos a ter, não é muito diferente. Apesar de nós sermos mais evoluídos tecnologicamente ou termos melhorias na medicina, as necessidades e as dificuldades continuam a ser as mesmas. As pessoas continuam a partir, a morrer, as pessoas continuam a passar necessidades, continuam a não ter esperança como naquela altura, daí a mensagem ser sempre a mesma, porque nós continuamos a ter a necessidade de ouvi-la. Nós não chegámos a lado nenhum, por muito que achamos que vamos evoluir tecnologicamente ou que vamos viajar até Marte ou explorar o universo. A verdade é que a natureza humana continua igual, a natureza humana continua a ser fraca, como já temos ouvido em algumas mensagens, continua a ser necessitada e continua a ser precisa de ouvir de facto o Evangelho da Graça de Deus, porque continua também a ser pecaminosa. Daí ser importante, e vemos que eles tornavam-se ousados e eram ousados porque de facto também sabiam a importância dos outros ouvirem a mensagem, de ouvirem de facto a palavra de Deus e o Evangelho. Daí eles de facto o fazerem e fazerem-no até a qualquer custo, a custo da vida deles, a custo de não saberem o que é que iria acontecer amanhã, se amanhã iriam ter até o sustento para continuarem a evangelizar ou não sabendo se amanhã iriam ter tudo ou perder tudo. Mas mesmo assim, eles não desistiam. E nós vemos esta característica, a audácia, a ousadia deles, de facto de falar a palavra de Deus, que de facto os tornou recomendáveis e que o Senhor de facto os recomendava. A segunda característica, irmãos, que vemos aqui é acerca da fidelidade do apóstolo Paulo a Deus e à verdade. Não só a fidelidade dele, mas também a fidelidade dos Tessalonicenses.
E lemos isto no versículo 3 e versículo 4 deste segundo capítulo, que diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Será que alguém já tinha mostrado tanta fidelidade quanto o apóstolo Paulo tinha mostrado e sob tanta pressão? Quantos há que não desistiram a meio, mas mesmo assim ele era fiel. Ele era fiel e nós não vemos pelo menos nenhuma falsidade da parte dele. Pelo contrário, se ele já tinha sido fiel até aqui, ele certamente não iria agora e não iria descer à falsidade, não iria descer à impureza ou até malícia. Porque ele já tinha mostrado a sua fidelidade até aqui, ele ia continuar. E porquê é que ele mostrou esta fidelidade? Porque, como nós lemos, ele não estava lá para agradar aos homens. O motivo dele não era para agradar a nenhum homem. Não era para agradar aos 12, por exemplo, que tinham sido aqueles que estavam mais próximos do Senhor. Não era para agradar, certamente, aos fariseus. Não era para agradar aos imperadores, aos reis. Muito pelo contrário, ele perante reis, ele ainda assim falava do Evangelho a esses reis. Tanto que ele quase até chegou, e pelo menos até o que sabemos, quase o objetivo dele até de ir a Roma, falar ao líder de Roma, e vemos que mesmo assim ele não desistiu, e não era qualquer tipo de pessoa, ou digamos, não era qualquer autoridade que o iria intimidar, que o iria fazer com que ele então desistisse, porque de facto, como nós lemos, ele não queria agradar aos homens, mas a Deus. E era a Deus que provava e conhecia os corações deles. E vemos certamente o Senhor a provar e a recomendar a sua fidelidade, irmãos. Por isso, isto é uma questão que nós temos de ter em mente, porque muitas vezes nós, até entre nós, há divergências, há questões, há discussões, e muitas vezes nós perdemos o foco no Senhor e focamos noutros homens, ou focamos noutras mulheres, ou noutros irmãos. Muitas vezes o nosso foco, às vezes, é nas falhas dos outros, às vezes o nosso foco é em coisas que são mínimas, são coisas que não devem ser de suma importância. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo que nada disto, não era nenhum homem à autoridade, não era nenhum irmão que o iria deixar fazer, certamente, de ser fiel a Deus. A fidelidade deles, de facto, era a Deus. E ele sabia que Deus provava os corações, ele sabia que Deus conhecia o seu coração, por isso ele teria de ser o mais sincero possível, porque se ele estava a agradar a Deus e se ele fosse falso no que estava a fazer, Deus sabia, porque Deus conhecia o coração do apóstolo Paulo. E é nisto que nós vemos o Senhor a recomendar o apóstolo Paulo, porque de facto o Senhor renovou e transformou a vida dele ao ponto da fidelidade dele ser total ao Senhor. E a entrega dele foi total, que foi até à morte. Ele morreu pelo que ele falou. Ele morreu por ir a vários lugares falar deste Evangelho da graça de Deus. E nós vemos até na morte dele, ele mesmo assim a permanecer fiel, porque ele sabia que poderia enganar os homens, mas nunca enganaria o Senhor. E como ele sabia que nunca enganaria o Senhor, ele mesmo assim, nós vemos ele a manter-se fiel a ele. E vemos até mesmo pelas suas próprias palavras em algumas passagens, por exemplo, nós lemos esta do versículo 4, temos por exemplo, em Gálatas, no capítulo 1 e versículo 10, que eu vou citar, que diz o seguinte: porque prezoado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, notem o que ele diz agora, se ele estivesse a agradar aos homens, ele diz, não seria servo de Cristo. Por isso nós vemos a quem ele servia, a quem ele era fiel. O seu Senhor não era um imperador romano, não era ou reis de cidades onde ele passasse. De facto, o Senhor dele e a quem ele servia era o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós vemos esta fidelidade dele ao Senhor. E vemos que mesmo assim, perante as dificuldades, ele ainda assim permaneceu-se fiel. É isto que o Senhor requer de nós, irmãos. E, de facto, se nós queremos ser recomendáveis de alguma forma pelo Senhor, uma das coisas que o Senhor requer de nós é a fidelidade a Ele. E, de facto, é nestas coisas que nós temos de ser sinceros com Ele, porque Ele conhece os nossos corações e Ele sabe se nós estamos a mentir ou não. Por isso, sejamos sinceros e sejamos audazes e fiéis ao Senhor. Porque, de facto, não só Ele conhece os nossos corações, como é Ele que pode sustentar-nos, dar-nos a paz que nós precisamos e dar-nos a força para, de facto, nós falarmos deste ministério e, de facto, estarmos firmes nele.
ia citar aqui mais uma passagem, mas eu vou saltar. A terceira característica que nós vemos no apóstolo Paulo era a sinceridade dele. E vemos que nos versículos 5 e 6 do capítulo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses, que diz: porque bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e notem, Deus que prova os corações, Deus seria o testemunha para dizer se eles estavam a mentir ou não. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Nós vemos aqui a sinceridade deles, porque eles estavam aqui não era para ganhar votos, eles não queriam ganhar a maioria para conquistar um império romano, ou para ser o maior império do mundo. Eles não estavam ali para ser os mais populares, porque a popularidade deles até era vista com maus olhos, porque eles estavam a ser perseguidos, estavam a ser maltratados, eles eram até vistos entre os povos como mentirosos, como prejudicadores. Estavam lá como para motivar o povo e destabilizar uma cultura. Eles eram vistos desta forma e eles não estavam lá para ganhar, serem populares no bom sentido, serem os mais conhecidos ou serem os adorados. Eles não exibiam nenhum tipo de fachada, nem procuravam ter algum espírito cobiçoso. Eles não eram avarentos, eles não estavam lá para ganhar o deles. Muito pelo contrário, porque ele diz que podiam ser pesados como apóstolos, mas eles não foram. Não estavam a ser a eles, nem estavam a ser a mais ninguém. E o motivo deles não era esse. Eles estavam a viver de falar do Evangelho da Graça de Deus e estavam a viver disso, até do trabalho deles. Eles trabalhavam para sustentar a obra que eles estavam a fazer. E vemos que era o próprio Senhor que também os ia sustentando. E então eles estavam a falar disto sem querer nenhum lucro de volta. Eles não procuravam a sua glória como apóstolos, podiam ser pesados e não foram. Eles não estavam a tentar impor a autoridade deles, eles não queriam ser imperadores ou reis. Muito pelo contrário, eles não estavam a exigir uma atenção especial ou a fazer-se de alguma forma importantes. Eles estavam a ser sinceros naquilo que estavam a fazer, que era procurar salvar almas, dar a certeza da salvação em Cristo a várias almas que estavam a ouvir. E vemos a sinceridade deles e no coração deles. E vemos que até é mesmo assim que nós devemos agir uns com os outros. Certamente esta igreja modelo, de Salónica, eles certamente eram sinceros uns com os outros nas suas necessidades, nas suas lutas, nos seus motivos de orações. Se as coisas não estavam bem, eles sabiam, porque o apóstolo Paulo sabia que a fé deles não só estava a ser espalhada, como eles também estavam a ser maltratados dentro do próprio povo. Por isso, havia algum crente que estava a passar mal, os outros sabiam, porque eles eram sinceros naquilo que estavam a passar. Eram sinceros, eram fiéis ao Senhor e certamente que a sua sinceridade também fazia com que eles tentassem suprir as necessidades uns dos outros, tentassem ajudar, encorajar uns aos outros. E vemos que é esta sinceridade que também devemos ter e que o Senhor nos ajude, porque sem dúvida que a sinceridade também vai-nos não só perceber as necessidades uns dos outros, mas também perceber as fraquezas, porque nós somos iguais. Eu tenho a mesma fraqueza que cada um de vocês. Certamente muitas vezes nós estamos cansados e muitas vezes quando estamos cansados somos ou mais arrogantes ou mais chateados uns com os outros, não é? E muitas vezes até nas palavras nós somos duros uns com os outros. Às vezes dizemos coisas que não são boas de se dizer, mas é importante nós até termos esta compreensão e esta sinceridade de saber, olha irmão, eu hoje tive um dia esgotante, o trabalho correu mal, cheguei a casa tinha canalização, estava toda estourada, dormi a noite mal porque o meu filho esteve a noite toda a chorar. E então, nós ao sermos sinceros disso, também vamos fazendo os outros perceber porque é que nós estamos a falhar. Que o Senhor nos ajude nisso, porque sem dúvida podemos não ser sinceros uns com os outros, mas com o Senhor não dá para esconder nada. E que de facto o Senhor nos ajude a ter esta característica, porque de facto era uma característica que o apóstolo tinha, que também o fazia com que o Senhor o recomendasse. A última característica, irmãos, e para terminar, era a simpatia do apóstolo. E esta aqui acho que é uma das características mais difíceis de ter. Porque nós achamos que ser simpático principalmente quando as coisas nos correm mal,
acho que é difícil ser simpático, não é? Normalmente, eu falo por mim, eu se dormir se calhar umas 2 horitas, pelo menos agora, pelo menos quando era mais novo, conseguia facilmente dormir umas 2, 3 horitas, mas agora se dormir 2 ou 3 horitas eu acordo mal disposto. Acordo mal disposto, arrogante, não quero ver ninguém à frente, e certamente que ser simpático simplesmente por uma coisa mínima como esta, imaginem alguém que estava a ser perseguido, e perseguido injustamente, porque ele foi perseguido em Filipos por causa da ganância, e ele podia estar revoltado, ele podia ser arrogante, ele podia voltar lá e dizer-lhes poucas e boas, mas mesmo assim ele não deixou de ser simpático, não deixou de se preocupar com a igreja de Filipos. E não é por acaso que a Epístola aos Filipenses é chamada a Carta da Alegria, porque havia alegria nele, e a alegria nele, certamente uma pessoa alegre é uma pessoa simpática. Eu pessoalmente não conheço uma pessoa alegre que seja arrogante, ou que seja, neste caso, seja exatamente o contrário, ou seja, antipática. Muito pelo contrário, uma pessoa alegre é uma pessoa simpática. E vemos o apóstolo assim, mesmo perante tanta perseguição, tanto sofrimento, não deixava de ser simpático. Quando se tratava da palavra de Deus, irmãos, ele conseguia, até pela palavra de Deus, ser ousado quanto o leão, mas até tratar os novos convertidos de forma suave como um cordeiro. Quando era para falar da palavra de Deus, ele não tinha, por assim dizer, papas na língua. Ele era sincero também, ele não tinha vergonha, e como um leão ele falava até criar impacto na vida deles. Mas quanto aos novos convertidos, ele não era um leão, ele era um cordeiro. Ele era simpático com eles, ele era preocupado. É por isso que nós lemos ele a dizer que, assim, no versículo 8, a partir do versículo 7, que é onde estão estas passagens, que é do versículo 7 ao 11, ele diz: antes fomos ousados, brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos erais muito queridos. Esta igreja modelo, esta igreja em Tessalónica, era sem dúvida uma igreja de novos convertidos que converteram-se há pouco tempo e já estavam a passar por perseguições, e o apóstolo Paulo não estava a ser duro com eles, a dizer vocês têm de ser fortes, vocês têm de ser duros para com aqueles. Muito pelo contrário, ele diz que procurava, e o cuidado deles e a simpatia para com eles era tanta que ele preocupava-se com eles da forma como um pai e uma mãe preocupa-se com um filho. Nós vemos esta simpatia deles, até mesmo do lado com os coríntios, ele a falar do amor que tinha para com eles, sendo eles carnais. Ele não deixava de os corrigir, não deixava de dizer aquilo que eles precisavam de ouvir, mas ele era simpático para com eles. E nós vemos esta simpatia, de facto, ser algo que só o Senhor nos pode dar. E esta simpatia vem de nós também sermos alegres. Que o Senhor nos ajude nesse sentido a nós sermos alegres e a sermos até moderados no sentido de sabermos quando é que temos de ser um leão e sabermos quando temos de ser suaves como um cordeiro. Ele tinha sido, de facto, ao mesmo tempo o pai e uma mãe, neste caso, para com os Tessalonicenses. Uma das palavras que está aqui, que nós lemos, que é a palavra ama. Esta palavra ama é a palavra no grego que é trófos, que curiosamente só ocorre uma vez nas Escrituras, e que normalmente esta palavra significa aquele que nutre, ou aquela que nutre. E também o outro sentido desta palavra é a palavra seus no grego, que é claramente seus próprios. Por isso, irmãos, quando nós lemos no versículo 7 que ele foi brando entre os Tessalonicenses como a ama que cria os seus filhos, ele era como uma mãe que nutria, que falava da palavra de Deus, que preocupava-se com o que se estava a passar com a igreja, preocupava-se com as suas necessidades, e vemos que normalmente é uma mãe que mostra esta afeição. Mostra esta afeição no sentido de quando ele diz, no versículo 8, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos erais muito queridos. Normalmente este tom de carinho, este tom de simpatia, normalmente até costumam ser as mães a ser as mais simpáticas ou as mais queridas com os filhos, as mais preocupadas com tudo, se o filho dormiu bem, se comeu bem, se está bem alimentado, se está bem lavado, se está bem vestido. Normalmente este tipo de cuidado que ele mostra para com os Tessalonicenses, no que respeita à palavra de Deus, era este cuidado como uma mãe tem com os seus filhos.
E ele também tinha o mesmo cuidado como um pai, no sentido de prepará-los, no sentido de ensiná-los, no sentido de exortá-los, corrigi-los, para que de facto eles continuassem firmes e a exercer o ministério que estavam a fazer. Não é por acaso que ele, no versículo 10 do capítulo 13, ele diz que eles oravam, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e superamos o que falta à vossa fé. Nós vemos aqui também o cuidado do pai, a querer procurar suprir o que faltava da parte deles. E normalmente o pai costuma ser aquele o sustentador da casa, o sustentador da família, e vemos o apóstolo Paulo neste sentido a ser o sustentador deles. Por isso, irmãos, não era qualquer dificuldade que o deitava abaixo, não era qualquer dificuldade que de facto o iria torná-lo arrogante, o iria torná-lo antipático. Muito pelo contrário, ele trabalhava dia e noite como pai e mãe pelos seus filhos, não esperava nada em troca, porque ele diz que poderia ser pesado para eles, mas não era. Muito pelo contrário, trabalhava e orava, porque nós lemos ele orando abundantemente dia e noite. É este o comportamento que ele tinha como pai e mãe para com os Tessalonicenses, porque a preocupação dele era genuína e a simpatia dele era genuína. Por isso, irmãos, que de facto o Senhor nos ajude, porque esta função dele não era fácil ele fazer isto dia e noite pelas várias igrejas, ainda assim manter-se sempre com a mesma alegria, com a mesma simpatia, com a mesma ousadia, com a mesma sinceridade também e com a mesma fidelidade ao Senhor. Era todas estas características que faziam de facto o apóstolo Paulo ser um homem modelo, e um homem modelo que Deus recomendava, porque se Deus não o recomendasse, certamente que este capítulo 2 não estaria aqui escrito. Porque se está aqui escrito, é porque nós vemos que a palavra que está aqui escrita foi inspirada e que é o próprio Deus que recomenda o apóstolo Paulo como homem modelo. E que de facto nós, da mesma forma, devemos fazer como ele, ter estas características dele, a nossa fidelidade, a nossa sinceridade, a nossa ousadia e a nossa simpatia. Que de facto o Senhor nos ajude a ser assim uns com os outros, porque se cada um de nós for e tiver estas características, sem dúvida que o Senhor vai nos tornar recomendáveis e sem dúvida que nós não só vamos ser homens e mulheres modelo, como também vamos ser uma igreja modelo. Que o Senhor nos ajude e que de facto seja Ele o nosso encorajamento para nós termos todas estas características, porque o Senhor não exige nós termos ou fazermos alguma coisa, Ele exige nós sermos. Porque eram estas características que era o apóstolo Paulo ser assim que o tornou a fazer tão grande ministério. E às vezes nós perguntamos porque é que não fazemos grande ministério, não será porque às vezes nós não temos algumas destas características? Que o Senhor nos ajude, porque nós somos fracos e precisamos sem dúvida dele. Amém.